os dominadores globais precisam de catalisadores. Porque catalisadores são eventos drásticos que tiram as pessoas da sua zona de conforto e geram nelas medo, ansiedade, de tal maneira que elas abram mão dos seus direitos para retornar àquela zona de conforto. E à medida que essa situação de saúde dos últimos 2 anos se desaqueceu, seria necessário aos dominadores globais gerarem novos catalisadores. São guerras, né? São ataques terroristas, tem várias formas de se criar catalisadores. E eles precisavam criar novos catalisadores, porque é fundamental criar o clima de medo, de pânico, a fim de fomentar as pré-condições para o The Great Reset, ou checkmate global. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Ocidente sofreu uma guerra de quinta geração que já dura mais de 4 décadas. Em particular, os Estados Unidos está num momento muito difícil. O governo Biden tem um governo que está em péssima popularidade. Ele enfrenta a maior inflação dos últimos 40 anos, gerado por aquele excesso de emissão de dinheiro, a disparada do preço dos combustíveis, uma dívida colossal que chegou a 30 trilhões de dólares, criminalidade crescente nas principais cidades, com um governo fraco, um líder titubeante, e é natural, isso sempre foi na história humana, que governos nessa situação acabem buscando uma distração, criar uma distração externa, uma crise que permita a eles unir a nação em torno de alguma coisa. Foi assim, por exemplo, na Guerra das Malvinas, foi assim na história humana, onde se criou um pretexto, uma guerra externa, num momento de baixa popularidade. E não deu outra. O Biden já vem há meses insuflando essa situação, né? Até porque a família dele tem interesses na Ucrânia. O Hunter Biden, filho dele, recebe dinheiro de empresas ucranianas. Há várias ligações da família dele com bancos e empresas ucranianas. Os Estados Unidos, uma parte das corporações americanas, principalmente aquelas ligadas ao petróleo, não tem interesse que a Rússia se torne o principal fornecedor de energia para a Europa. Eles sempre se opuseram àquele gasoduto Nord Stream 2. Então há todo um contexto. A Alemanha veio resistindo porque quer comprar energia mais barata da Rússia. A Ucrânia em si é uma economia fraca. Com essa pregação de guerra, a economia ucraniana praticamente está entrando em colapso. Ela não tem uma relevância no tabuleiro. Ali é mais uma questão das armas que a OTAN foi posicionando muito próximo à Rússia, que faria com que mísseis da OTAN chegassem a Moscou em 15 minutos. Todos os dois lados criam narrativas, todos os dois lados mentem. Isso é próprio da guerra, isso é natural. A Ucrânia sempre teve a sua história ligada à Rússia, que a melhor estratégia para o Ocidente teria sido aquela que o Trump fez, de atrair a Rússia para o Ocidente. Era muito melhor para o Ocidente ter tido a Rússia como um aliado, mesmo que com certas precauções, do que deixá-la ao lado da China. Em todas as simulações de guerra feitas pela Rand Corporation, quando China e Rússia lutam juntos, o Ocidente tem enormes dificuldades e normalmente fracassa. Aquela estratégia do Trump de atrair a Rússia, uma vez que a Rússia tem muito mais afinidade com a Europa do que com a China, com quem ela não tem afinidade nenhuma, aliás, com a China, com quem ela já foi à guerra algumas vezes, teria sido a melhor solução. E, óbvio, os dominadores globais sabotaram essa estratégia porque queriam exatamente criar um conflito, um catalisador, onde houvesse a possibilidade real de um confronto mais igualitário. Então, o que eles fizeram? Eles alijaram a Rússia e praticamente empurraram a Rússia para o colo da China. Aquela estratégia de criar a situação, esperar a reação para oferecer a solução, eles foram criando esse momento para que eles pudessem criar, através de catalisadores, pré-condições para o The Great Reset, o checkmate global, o novo contrato social.
A Ucrânia sempre foi muito mais ligada à Rússia, faz parte da história russa. Em 2014, os russos já estavam preocupados com a situação geral no leste europeu, uma vez que os países bálticos ali, e ligados até na fronteira russa, Lituânia, Letônia, Estônia, alguns que eram do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, né, já tinham entrado para a OTAN. Né? Lembrando que o Pacto de Varsóvia se desfez com a queda da União Soviética e a OTAN não só não se desfez, como continuou crescendo em direção à fronteira russa. A entrada da Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Bulgária para a OTAN já era um incômodo enorme para a Rússia. Em 2014, havia na Ucrânia um presidente eleito, que foi eleito em 2010, chamado Viktor Yanukovych, que era pró-Rússia. Então, Viktor Yanukovych, que foi eleito, a maioria dos seus votos vieram exatamente da região de Donbás, Lugansk e Donetsk, né? Ele tinha sido eleito e ele renegou uma aproximação com a Europa, preferindo continuar aliado da Rússia. Isso aconteceu que numa operação de Primavera Árabe, ele foi derrubado, ele se exilou na Rússia e um novo governo assumiu, um governo pró-Europa, pró-Ocidente. Esse foi o momento, em 2014, então, que há uma partição na história da Ucrânia, onde ela se aproxima do Ocidente, se afastando da Rússia. A Rússia invade a Crimeia, que é um lugar onde tem a frota deles, de Sebastopol, né? E a situação fica amena. Todavia, seria ingenuidade de qualquer estrategista ocidental supor que a Rússia aceitaria isso eternamente, que ela não faria nada em relação a isso. Né? É claro que desde 2014 ela vem se preparando para esse momento. Ela sabia que naquele momento ela não estava forte o suficiente, né? Mas que ela precisava se preparar. Rússia e China estavam se armando, estavam se preparando, e que o Ocidente vinha sofrendo uma guerra de quinta geração que o enfraqueceria da questão de que o Ocidente estava sendo dividido, casa dividida não para em pé, no caso, voltando aos Estados Unidos, que é a maior potência, colocando pretos contra brancos, ricos contra pobres, esquerda contra direita, enfim, dentro da técnica de guerra de quinta geração, o Ocidente foi sendo enfraquecido e sabotado por dentro, de dentro para fora. Na mesma proporção que o Ocidente era enfraquecido, Rússia e China se preparavam para esse momento, fortalecendo seu poder econômico e, com este, financiando o poder armado. Enquanto eles se prepararam, o Ocidente ocorreu o contrário. No Ocidente, foram os investimentos na área militar foram mal realizados. A Europa também, sendo enfraquecida uns contra os outros, Brexit, né, desunião, crise de imigrantes, enfim, incentivou a Rússia e a China a avançar, porque eles sentiram que era o momento adequado, um momento de fraqueza do Ocidente, com líderes titubeantes. E alguns testes foram sendo feitos. Por exemplo, há pouco tempo, uma tentativa de golpe no Cazaquistão, a Rússia interviu e o Ocidente não deu um ai. A saída catastrófica dos Estados Unidos do Afeganistão, né, perdendo ali uma situação para um grupo rebelde, deu outra mensagem. E eles foram percebendo que o Ocidente se enfraquecia, eles foram percebendo que as técnicas de guerra de quinta geração corroíam a fortaleza do Ocidente e foram se preparando. A Rússia se planejou para isso e a China também. Tem hoje os maiores estoques de alimento do mundo. Por que eles fizeram estoque de alimento? Por que eles fizeram estoques de ouro físico? A China e a Rússia têm 2.500 toneladas de ouro, 2.300. Por quê? É óbvio que eles se prepararam, eles se planejaram para isso. Hoje a Rússia tem reservas, juntando a parte de ouro e moedas, etc., de 630 bilhões de dólares, se preparando em todos os campos da guerra de quinta geração. No campo cibernético,
Eles sabem que é fundamental controlar a internet, controlar os. Vejam que o ataque da Rússia foi precedido de ataques cibernéticos à Ucrânia, né? Então, eles se prepararam através de operações de inteligência, recolhendo informações dos seus oponentes. Lembre-se de Sun Tzu, em A Arte da Guerra, né? Quem conhece a si próprio e conhece ao inimigo não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, eles recolheram informações de inteligência. É bem conhecido a quantidade enorme de espiões chineses que entraram nas universidades americanas e empresas americanas e roubaram conhecimento estratégico dos Estados Unidos e da Inglaterra, fizeram aquela guerra informacional, promovendo o debate de ideologias, né, esquerda contra direita, promovendo até um certo enfraquecimento da questão da virilidade dos homens no Ocidente, né? Praticaram sabotagens. Enfim, eles foram preparando esse terreno. Isso tudo foi planejado muito tempo. A Ucrânia, na verdade, ela tem na sua banda oriental uma área de etnia russa, o Donbás, Lugansk e Donetsk, que nunca aceitou o governo pró-Ocidente de 2014, naquele golpe que eu falei lá atrás. E já naquela época, em 2014, eles declararam independência, que nunca foi reconhecida por ninguém, mas eles declararam independência em relação a Kiev. Óbvio, com apoio russo. Óbvio, com apoio digamos assim, de operações encobertas. Gente, não sejam ingênuos. Claro que muitos dos combatentes que estavam lá desde 2014, 15, 16 até hoje são russos descaracterizados, sem usar a farda do exército russo. Como também, aqui no Ocidente, se faz em todos os países onde se quer promover uma mudança de regime. Entram lá empresas de mercenários, né? A antiga Blackwater, né? Seja a Orbit, lá na Rússia o Wagner Group. Isso é normal das operações, não sejam ingênuos. As pessoas que estão ali combatendo, e você vê que são pessoas bem preparadas, não vieram do povo quando tem um golpe. O povo não tem treinamento militar. Okay? Então, claro que a independência dessa região de Donbás foi uma operação de inteligência e militar da Rússia. Então, quando eles decidem fazer o movimento, eles começam, então, primeiro desacreditando o Biden, deixando ele falando sozinho, né, durante muito tempo, vários meses. E dizia que ia fazer, não faz, dizia que ia fazer, não faz, que isso é um jogo de xadrez. E eles começaram a operação propriamente como os Estados Unidos começou a operação, por exemplo, contra o Iraque. Se começa sempre com bombardeios aéreos e de mísseis, que para degradar a defesa do seu inimigo, né? Então, quais foram os alvos? Centros de comando e controle, bases de defesa antiaérea da Ucrânia, estações de radar, que poderiam fazer alerta antecipado. Isso é normal, né? É fundamental para uma força que vai depois invadir, né, controlar o espaço aéreo e destruir a capacidade de resistência antes de ir para o terreno. Os Estados Unidos fez isso, a OTAN e os Estados Unidos fizeram isso na Iugoslávia, fizeram isso na Líbia, fizeram isso no Iraque. Lembrem da guerra do Iraque, onde primeiro vieram os bombardeios, degradando ali a capacidade do exército iraquiano, e depois é que eles foram para o solo, né? Inclusive, a guisa de lembrança para todos, aquela guerra do Iraque foi promovida para encontrar armas de destruição em massa que nunca foram achadas. No entanto, o Iraque foi devastado e invadido. Isso é da natureza humana. Volto a dizer, dos dois lados, dos 3 lados, 4 lados, todos os lados que houverem. Porque são técnicas antigas que se usa. Primeiro você bombardeia, degrada a defesa da pessoa, né, deixa ele sem muitas condições de resistir, para depois botar as botas no solo. Então os russos seguiram essa cartilha que eles viram acontecer quando a OTAN e os Estados Unidos fizeram isso com a Iugoslávia, com a Líbia, com o Iraque, etc. Na Síria também. Outro dado interessante é que os russos
tiveram a preocupação de ir direto para a ex-usina nuclear de Chernobyl. A preocupação deles foi logo anular essas instalações e esse material radioativo que lá ainda se encontra. As duas repúblicas que se declararam independentes, Lugansk e Donetsk, avançaram também com suas tropas, com o apoio da artilharia e da cobertura aérea russa, e avançaram, segundo eles, 6 a 8 quilômetros no território ucraniano em direção à antiga divisa que eles tinham. Claro que eles estão tendo ali russos lutando junto com eles. O contexto é que o Ocidente fez exatamente o que eles não vão se envolver diretamente nessa questão. Não vão colocar tropas lá. A OTAN não vai se envolver, até porque a Ucrânia não é membro da OTAN. Né? Não existe da parte da OTAN nenhum compromisso com a Ucrânia, porque ela não é membro da OTAN. Okay? Então, o Ocidente não vai colocar militares lá, seus exércitos lá. Claro que, mais uma vez, aquela mesma estratégia russa de colocar militares descaracterizados em Donbass, Lugansk e Donetsk, também vai acontecer na Ucrânia. Militares descaracterizados, empresas de mercenários do Ocidente, vão lutar ao lado dos ucranianos, mas descaracterizados, para evitar um envolvimento direto. Okay? Agora, as sanções, vamos lá, sanções econômicas devastadoras. Quais são? As sanções econômicas nunca tiveram o condão de fazer nenhum país voltar atrás, países importantes. Por exemplo, a Coreia do Norte está sob sanções econômicas há anos e desenvolveu um enorme programa militar, com armas nucleares, mísseis, agora até míssil hipersônico, mísseis continentais de longo alcance, estando a Coreia do Norte sob sanções. O Irã enfrentou sanções econômicas. Fez ele retroceder? Negativo, assim como a Coreia do Norte não retrocedeu. Né? A Rússia já enfrenta sanções. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer ela voltar atrás? Não. Vocês acham que ela já não contava com isso? É por isso que ela tem essas reservas enormes. Ela já sabia que isso ia acontecer. Aí agora ameaçam de tirar os bancos russos e a própria Rússia, né, como governo, do sistema SWIFT, que é o sistema de liquidação financeira mundial, por onde você paga, né, e recebe o fruto das suas importações e exportações. Eu já mostrei aqui, em vídeos anteriores, que China e Rússia tinham desenvolvido um sistema paralelo ao SWIFT, Payment versus Payment, né, e outros, exatamente porque eles já sabiam que isso ia acontecer, gente. O Ocidente perdeu o time, claro, propositalmente pelos dominadores globais que impuseram isso, mas perdeu o time. Então, se tirar agora a Rússia do SWIFT, vai causar problemas, né? Mas outros problemas também serão causados para a Europa, que compra energia russa. E sem a energia russa, o preço da energia na Europa, gás, etc., vai disparando. Tanto que a Alemanha e outros países europeus já disseram que se opõem a tirar a Rússia do SWIFT. Eles não querem que tire a Rússia do SWIFT. Aliás, a Europa, principalmente a Alemanha, não o Reino Unido que está tomando aí essas medidas, mas a Alemanha e outros países não querem ver o agravamento dessa crise e não vão se opor fortemente à Rússia, porque tem interesses econômicos. Então, é improvável que essa proibição da Rússia estar no SWIFT se materialize de verdade. O que vai acontecer ali, provavelmente, é que quanto mais você pressionar a economia russa, mais eles vão ter intercâmbio econômico com a China. A China precisa comprar petróleo, precisa comprar energia. A Rússia é um grande produtor de trigo, de milho, e tudo isso a China tem demanda. Então, quanto mais a Rússia se voltar para a China, maior vai ser a dependência da economia russa em relação à China. E aí, a China vai ter muito mais influência sobre a Rússia do que provavelmente o Ocidente gostaria. Quem já entende a lógica do jogo sabe que os dominadores globais precisavam criar o caos para gerar os catalisadores, as pré-condições. Então está acontecendo exatamente como eles queriam.
jogando uns contra os outros, Ocidente contra Oriente, etc., para criar as condições para o checkmate global.